Bem-vindos ao projeto Florais de Bach para Todos. Cura-te a ti mesmo, Dr. Edward Bach. Lembre que cada alma encarnada neste mundo está aqui com um propósito específico de adquirir experiência e compreensão e de aperfeiçoar sua personalidade com vistas aos ideais da alma. Nosso único dever é obedecer aos desígnios da nossa própria consciência, e essa, nem por um momento, deve tolerar o domínio de outra personalidade. Qualquer indivíduo que tenha como parte da sua missão nesta vida libertar-se do controle dominante de outro, deve lembrar o seguinte: 1. Seu suposto opressor deve ser considerado como uma personalidade com a qual participamos no jogo da vida, sem o menor traço de amargura, e que, não fossem esses oponentes, desperdiçaríamos a oportunidade de desenvolver nossa coragem e individualidade. 2. Que as autênticas vitórias da vida vêm do amor e do carinho, e que em contexto semelhante, nenhuma forma de pressão deve ser utilizada, qualquer que seja ela. E se desenvolvendo de maneira segura a nossa natureza, sentindo compaixão, carinho e, se possível, afeição, ou ainda melhor, amor para com o oponente, ele poderá assim desenvolver-se e com o tempo seguir calma e tranquilamente o chamado da consciência sem permitir o mínimo de interferência. Os que são dominadores precisam de muita ajuda e orientação para que se tornem capazes de transformar em realidade a grande verdade universal da unidade. Deixar escapar tais coisas é deixar escapar a autêntica felicidade da vida, e temos de ajudar essas pessoas na medida de nossas forças. A fraqueza de nossa parte, que lhes permite ampliar sua influência, de forma alguma os ajudará. Recusarmos-nos delicadamente a estar sob seu controle e esforçarmos-nos para fazê-los compreender a alegria de doar, os auxiliará ao longo da escalada. A conquista da nossa liberdade, a vitória da nossa individualidade e independência exigirão, na maioria dos casos, muita coragem e fé. Porém, nas horas mais negras, quando o êxito parece quase impossível, nunca devemos sentir medo, pois nossas almas só nos dão tarefas que somos capazes de cumprir. A aurora de uma arte de curar mais nova e melhor paira sobre nós. A atenção que se está dispensando no presente à melhoria da qualidade de vida e ao estabelecimento de uma dieta mais pura é um progresso rumo à prevenção da doença. Lembremos que a enfermidade é um inimigo comum e que cada um de nós que domine um fragmento dela está ajudando não só a si próprio, mas a toda a humanidade. O primeiro meio de se evitar a propagação e o aumento da doença é deixarmos de cometer ações que ampliem o seu poder. O segundo, suprimir da nossa natureza os próprios defeitos, que consentiriam invasões subsequentes. Conseguir isso significaria a vitória, e tendo alcançado a liberdade, podemos ajudar os outros. A vida não nos exige sacrifícios inimagináveis. Pede-nos para que façamos a jornada com alegria no coração e que sejamos uma bênção a quantos nos rodeiam, de forma que, se deixarmos o mundo um pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos feito o nosso trabalho. A nenhum de nós nesta terra se pede que faça mais do que está ao seu alcance fazer.
E se nos esforçarmos para obter o melhor de nós próprios, guiados sempre por nosso eu superior, a saúde e a felicidade nos serão possíveis. A civilização tem atravessado uma era de intenso materialismo e muito se perdeu da consciência do lado espiritual da nossa natureza e da nossa existência na atitude mental de colocar, acima das verdadeiras coisas da vida, as posses materiais, as ambições, os desejos e os prazeres mundanos. O real motivo da existência do homem na Terra tem sido obliterado por sua ansiedade em obter de sua encarnação apenas bens terrenos. Temos posto de lado as grandes coisas e tentado fazer a vida o mais confortável possível, retirando das nossas mentes o suprafísico e nos subordinando aos prazeres terrenos para compensar nossas provações. Assim, a posição social, a classe, a riqueza e as posses materiais tornaram-se a meta deste século. E como tudo isso é passageiro e só pode ser obtido e conservado à base de muita ansiedade e concentração em coisas materiais, a paz interior e a felicidade das gerações passadas têm permanecido infinitamente abaixo do que se espera para a humanidade. Mas os tempos estão mudando e há muitos indícios de que essa civilização tem começado a passar da idade do puro materialismo à da vontade de se alcançar as realidades e verdades do universo. A cura passará do âmbito dos métodos físicos de tratamento do corpo físico para a cura mental e espiritual, que, restabelecendo a harmonia entre a mente e a alma, é capaz de erradicar a causa principal da doença e, a partir disso, permitir a utilização dos meios físicos que possam ser necessários para completar a cura do corpo. Assim, o médico do futuro terá dois objetivos principais. Ajudar o paciente a alcançar um conhecimento de si mesmo, apontar-lhe os erros fundamentais que ele possa estar cometendo, as deficiências do seu caráter que ele teria que corrigir e os defeitos em sua natureza que têm de ser erradicados e substituídos por virtudes correspondentes. 2. O dever do médico será administrar os remédios que ajudem o corpo físico a recobrar a força, que auxiliem a mente a serenar-se e ampliem seu panorama e sua luta pela perfeição, trazendo assim paz e harmonia para toda a personalidade. Os remédios existem na natureza, foram colocados ali para a cura e o conforto da humanidade. E agora chegamos ao problema mais importante de todos. Como ajudar a nós mesmos? Como podemos manter nossa mente e nosso corpo num estado de harmonia que dificulte ou impossibilite a doença de atacar-nos? É certo que a personalidade sem conflito é imune à enfermidade. Já foi colocado a necessidade de buscar em nós mesmos os defeitos que possuímos e de eliminar esses defeitos, desenvolvendo as virtudes opostas. Um honesto exame de consciência nos revelará a natureza dos nossos erros. Lembremos que, quando o defeito é descoberto, o remédio não consiste em lutar contra esse defeito, nem usar de energia e força de vontade para suprimir o erro, mas no firme desenvolvimento da virtude oposta. Esse é o método verdadeiro e natural de avançar e superar o erro. Combater um defeito aumenta o poder dele, mantém nossa atenção fixa na sua presença e nos leva a uma verdadeira batalha. Esquecer a falha e se esforçar conscientemente
para desenvolver a virtude que a torne impossível. Esta é a verdadeira vitória. A natureza dos nossos males físicos nos ajudará materialmente, indicando-nos a desarmonia mental que é a causa da sua origem. Outro grande fator de êxito é que devemos ter gosto pela vida e olhar a existência não meramente como um dever a ser cumprido, mas desenvolver uma verdadeira alegria na aventura de nossa jornada por esse mundo. Talvez uma das maiores tragédias do materialismo seja o desenvolvimento do tédio e da perda da autêntica felicidade interior. Ele ensina as pessoas a buscar o contentamento e a compensação para as atribulações nos divertimentos e prazeres terrenos, que não podem nos proporcionar mais que um esquecimento temporário das nossas dificuldades. A diversão, os entretenimentos e as frivolidades são bons para todos nós, mas não quando dependemos deles continuamente para minorar nossos problemas. O tédio é responsável por uma incidência de enfermidades muito maior do que geralmente se acredita. Essa circunstância não se dará se reconhecermos nossa missão no mundo e, desse modo, contarmos com a alegria de adquirir experiência e de ajudar os demais. A resignação, que nos converte em meros passageiros desatentos na jornada da vida, abre-nos as portas às influências adversas incalculáveis e que nunca teriam oportunidade de entrar se vivêssemos o cotidiano com espírito de alegria e de aventura. Nas épocas materialistas, o medo aumenta naturalmente com as posses materiais, seja do próprio corpo, seja de riquezas externas, pois, se tais coisas constituem nosso mundo, por serem tão passageiras, tão difíceis de se obterem e tão impossíveis de se conservarem, exceto por um breve momento, elas despertam em nós a maior ansiedade, pelo receio que temos de perder uma oportunidade de consegui-las enquanto podemos. Assim, necessariamente temos de viver num constante estado de medo, consciente ou subconsciente, já que em nosso íntimo sabemos que tais posses podem, a qualquer momento, ser arrebatadas de nós e que, por mais que possamos conservá-las, ou será por um breve momento na vida. Outra ajuda fundamental para nós é pôr de lado todo o medo. O medo, na realidade, não tem lugar no reino humano natural, já que a divindade dentro de nós é invencível e imortal. Nessa época, o medo pelas enfermidades aumentou até converter-se num grande poder capaz de causar danos, porque abre as portas às coisas que tememos e facilita o seu ingresso. O medo é realmente um egoísmo, pois quando estamos verdadeiramente absorvidos pelo bem-estar alheio, não há tempo para que fiquemos apreensivos quanto às nossas enfermidades pessoais. O medo está atualmente desempenhando um importante papel na intensificação da doença, e a ciência moderna tem aumentado esse reino de terror por espalhar ao público em geral suas descobertas, que não passam de meias verdades. Um fator que a ciência não é capaz de explicar no terreno físico, que é o de algumas pessoas serem afetadas pela enfermidade, enquanto outras escapam a elas, ainda que todas possam estar expostas à mesma possibilidade de infecção. O materialismo esquece que é um fator acima do plano físico que, no curso comum da vida, protege ou torna suscetível
todo indivíduo no que concerne à enfermidade, qualquer que seja a sua natureza. O medo, com seu efeito depressivo sobre nossa mentalidade, que causa desarmonia em nossos corpos físicos e magnéticos, abre caminho para a invasão. E se as bactérias e os meios físicos fossem os únicos e verdadeiros causadores da doença, o medo estaria justificado. Mas quando nos damos conta de que nas piores epidemias, apenas uma proporção daqueles que estão expostos à infecção são atacados, e, como já vimos, de que a causa real da doença jaz em nossa personalidade e está sob nosso controle, temos condições de caminhar sem medo, sabendo que o remédio se encontra em nós mesmos. Podemos eliminar da nossa mente todo medo dos agentes físicos como únicos causadores da doença, já que essa ansiedade somente nos deixa vulneráveis. Não temos que nos preocupar com uma enfermidade mais do que tememos ser fulminados por um raio ou ser atingidos por um fragmento de meteoro. Sem que nos identifiquemos demasiado com nossos corpos físicos, tratemo-los com respeito e cuidado, de modo que se mantenham saudáveis e resistam mais tempo, a fim de que cumpramos nosso trabalho. Muitos profissionais, médicos, terapeutas e até amigos íntimos poderão ajudar-nos a traçar um fiel retrato de nós mesmos. Mas o melhor método de aprendizagem é o pensamento sereno, a meditação e colocarmos-nos numa tal atmosfera de paz que nossas almas sejam capazes de falar-nos através da nossa consciência e intuição e de guiar-nos segundo as suas vontades. Cabe a nós praticar a paz e a harmonia, a individualidade e a firmeza de propósito, e desenvolver progressivamente o poder de alcançar a perfeição. Isso se torne o traço mais marcante da nossa existência. Aqueles que estão enfermos, a tranquilidade, a serenidade da mente e a harmonia com a alma são os maiores recursos para se atingir a recuperação. Não há dúvida de que, ao aparecer o menor sintoma do mal, se pudermos passar poucas horas completamente relaxados e em harmonia com nosso eu superior, a doença será repelida. Em tais momentos, necessitamos criar, em nós mesmos, uma fração dessa calma. Por mais trágicos que possam parecer alguns dos acontecimentos no mundo, eles formam apenas um simples estágio temporário na evolução do homem, e que mesmo a doença age sob intervenção de certas leis destinadas a produzir e a exercer um contínuo estímulo à perfeição. Contudo, podemos, por comunhão com nosso eu superior, manter essa harmonia que nos torna capazes de superar todos os obstáculos terrenos e empreender nossa jornada ao longo do caminho reto para cumprirmos nosso destino, imunes às influências que nos possam desviar. Devemos conquistar nossa liberdade de maneira absoluta e completa, de modo que tudo o que fizermos, cada uma de nossas ações, ou mesmo cada pensamento, tem a sua origem em nós próprios, permitindo-nos assim viver e dar-nos livremente por decisão nossa e só nossa. A maior dificuldade que temos nesse sentido se encontra talvez nos que estão mais próximos. Quantos de nós são heróis no mundo externo, mas covardes em casa? Na verdade, por mais sutis que sejam os meios utilizados
para nos impedir de cumprir o nosso destino, o pretexto do amor e da afeição ou um equivocado sentido de dever, métodos que nos escravizam e nos mantêm prisioneiros das vontades e desejos dos outros, devemos rejeitá-los veementemente. A voz da nossa alma, e somente essa voz, deve ser atendida no que diz respeito ao nosso dever. Ao mesmo tempo, devemos permitir a cada um que exerça sua liberdade e nada esperar dos demais. Mas podemos sim conceder uma mão amiga para erguê-los nos momentos de necessidade e dificuldade. Assim, cada personagem que encontramos nessa vida, quer seja mãe, marido, filho, estranho ou amigo, torna-se um companheiro de viagem, e qualquer um deles pode ser maior ou menor que nós no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual. Mas todos nós somos membros de uma mesma irmandade e parte de uma grande comunidade que faz a mesma viagem, tendo o mesmo objetivo glorioso em vista. Devemos ser firmes na determinação de vencer. Não nos detenhamos pensando nos tropeços do caminhar. Nenhuma grande ascensão se deu sem falhas e quedas, e elas devem ser consideradas como experiências que nos ajudarão a tropeçar menos no futuro. A causa de todos os nossos problemas é o ego e a separatividade, e esses desaparecem tão logo o amor e o conhecimento da grande unidade se tornam parte da nossa natureza. No ser humano, seu corpo é a exteriorização dele mesmo. É uma manifestação objetiva da sua natureza interna e é a expressão de si mesmo, a materialização da sua consciência. Estamos finalizando então a segunda aula, a terceira parte da segunda aula, que é sobre o cura-te a ti mesmo. E eu espero que tenha sido uma pequena jornada dessa grande jornada que ainda temos pela frente, mas que é muito importante, porque fala de verdades essenciais que a gente não pode esquecer e que a gente tem que cultivar e lembrar todo dia de que somos muito mais do que o corpo físico. O corpo físico, na verdade, ele é uma consequência de toda uma estrutura mais sutil, muito maior, mas que somos nós mesmos, que é a nossa alma. Então o Dr. Bach chama essa atenção o tempo todo no sentido de que ouça a tua alma, porque a tua alma é você de uma maneira mais plena, mais elevada e que precisa ser também trabalhada, precisa ser melhorada. Não é à toa que estamos aqui, vivendo esse momento lindo, porque é a oportunidade que a gente está tendo. E vamos combinar, não é tão ruim assim, porque é um mundo maravilhoso. E a gente tem pessoas que estão à frente e que você vê assim, como é bonito o processo de evolução, E ao mesmo tempo a gente vê pessoas atrás e que tipo assim, dá o start para que possamos ajudar para que essas pessoas também alcancem essa elevação a nível de evolução. Então, esse despertar, esse lembrar que você é muito mais que o corpo físico é vital para que você encontre o caminho da tua felicidade, para que você consiga viver a vida com verdade e plenitude. A gente sabe que quando nascemos já
de alguma forma prontos. Como isso acontece? Cada um tem o seu próprio temperamento, né? Então, as pessoas que tiveram 1, 2, 10 filhos sabem que cada um é um. E você pensar que nesse mundo, cada um é um também. Então, esse respeito a essa individualidade, essa singularidade é muito importante. E percebemos assim que até questão às vezes social, uma questão acho que até de medo de muitas pessoas assim, em termos do que vão falar, se você é boa ou não, boa mãe ou bom pai ou o que for, um bom tutor, essa preocupação de querer agradar todo mundo, de ser quem não é, de ser o que você acha que vai ser mais aplaudido nesse mundo, mais reconhecido nesse mundo, não vai te levar a lugar nenhum. Então lembra de conectar, se reconectar com a sua essência, com o seu eu. Existe assim também talvez por uma questão bastante social, ou até porque às vezes a pessoa está tão perdida e acha que esse é o gancho, a preocupação excessiva com a matéria, seja em si mesma, seja ao teu redor. Uma, entre aspas, implacável beleza que leva a fazer 300 cirurgias e que nunca vai estar bom, porque não é ali que está o defeito. Pessoas preocupadas em adquirir para mostrar para os outros o quanto que adquiriu. A gente sabe, no fundo do coração nós sabemos que é superficial. Uma coisa é você cuidar do corpo com relação à saúde, né? Você ter uma boa estrutura física para que você possa atuar, agir, tudo, fazer o que você quer, do jeito que você quer. Às vezes não te é permitido, às vezes você tem alguma deficiência ou perde acidentalmente alguma parte, algum membro, mas isso não tira do jogo quem você é, né? Então, pensa e lembre que a pessoa mais importante do nosso mundo somos nós mesmos. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em agradar, principalmente aos que estão mais próximos, que ela se perde. E por outro lado, existem pessoas próximas que querem tanto viver a tua vida que não permitem que você seja você. Então pensa e se apruma. Eu acho que essa é a grande sacada. Porque você veio para cá para cumprir um destino, né? Cumprir o seu destino, cumprir a sua jornada, seguir o seu caminho. E nisso as pessoas vão aparecer, vão se distanciar, mas elas farão parte do teu caminho, elas te ensinarão muito. E você, sem perceber, você também vai deixar a sua marca, você também vai ensinar. Que a gente tem a condição de aprender uns com os outros. Lembra que uma das coisas que a gente pode falhar muito é na questão da ignorância. Isso é uma forma de ignorância, quando você ignora o que está acontecendo à sua volta, você ignora as lições que podem ser aprendidas naquele estágio que você está. Então, é importante de lembrar quem somos de fato, o que queremos de fato, né? E é um querer que não é um querer mental, não é um querer também destroçadamente emocional. É um querer equilibrado, sensato, né? Que você vai dar um passo, mas você tem consciência de que você está dando esse passo, que você tem responsabilidade ao dar esse passo e que você vai aprender com esse passo. E que não vai ser passo a passo só de flores e coisas boas.
São passos que às vezes você dá para um aprendizado mais profundo. E não tem como recuar. A gente é como um rio. A gente não retorna. A gente segue em frente. Então, às vezes, a gente fez uma opção, aprendeu o que queria e o que não queria com aquela missão ali, com aquela escolha, e você pode, a qualquer momento, mudar o seu caminho. Porque é um trechinho de um caminho muito maior. Só depende de prestarmos atenção no que está acontecendo. E Dr. Bá também lembra uma coisa importante, que todos fazemos parte de uma única unidade. Então, devemos sim crescer, ajudar o outro a crescer, e não pisar em ninguém, não atrasar ninguém, não anular ninguém, porque esse ser também é muito precioso e ele também vai chegar lá, como todos nós. Então, todo esse cuidado consigo e com os outros ao seu redor é muito importante. Isso não dá para esquecer. E outra coisa imprescindível é que quando a gente vive a verdade mais simples, mas mais profunda, quando a gente vive exatamente aquilo que a gente veio para viver, nós conseguimos nos conectar com a alegria da vida. Nós percebemos a grandiosidade da oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui e agora. E vamos aprender, vamos crescer, vamos evoluir, vamos, com isso, passar por muitos maus bocados, vamos dizer assim, mas a gente tem condição de aprender ao máximo com cada pedacinho da nossa trilha. E nessa questão, a gente também pode abordar como no caso agora, vivendo essa pandemia, a colocação que o Dr. Bá faz a nível de que a doença não é material, né? O que deixa as pessoas ainda mais em pânico é que existe um vírus que ninguém enxerga, ninguém sabe onde está, que é um inimigo e que está nos atacando, né? E aí lembra que, na verdade, vírus, bactérias, fungos, tem por todos os lados. Só que a coisa mais importante é o nosso sistema imunológico, a nossa defesa. E se somos energia, quanto mais iluminados, quanto mais firmes estejamos, menor a probabilidade de ficar doente ou de pegar, entre aspas, uma doença. Lembra que muitas fases históricas tivemos, desde gripe espanhola, tuberculose, tivemos problemas de lepra, e sempre tiveram voluntários que ajudaram essas pessoas e que não caíram doentes como eles. Por quê? Então, a grande questão é essa: por quê? Então, vamos elevar nossas vibrações. Se a gente tiver qualquer problema de saúde, existem duas vertentes. Uma, a gente está tendo aquele problema de saúde por um ponto fraco qualquer que precisa ser melhorado, então ele vem como uma forma de chamar atenção para determinada raiz emocional, mental, que esteja acontecendo e que a gente precisa mudar de comportamento, de formas de reagir, de agir. E a gente também pode passar por uma doença porque simplesmente temos que passar por essa experiência, né?
Então, não é um castigo, uma punição. Lembra que o Dr. Bach sempre coloca: a doença é benéfica. A doença é benéfica. Por quê? Porque ela nos diz que tem alguma coisa errada e para a gente se redirecionar na forma de viver. E se a doença acontece, às vezes você não entende o porquê, ela está acontecendo para você aprender alguma coisa com ela e ajudar as pessoas que estão com aquele mesmo problema. A partir do momento que você passa por aquilo, você entende o outro melhor. Então, a gente tem que parar de pensar só no negativo, só no medo. Inclusive, essa questão do medo nos enfraquece muito. Sinto dizer que nós não somos imortais. Se é bom ou se é ruim, não é, simplesmente é, né? A vida é assim. Nós somos uma coisa linda, mas fugaz nesse mundo. Só que a gente não é desse mundo, a gente está nesse mundo vivendo, como eu disse, esse momento lindo. Então, vamos parar e pensar o que a gente pode fazer, né? A gente veio para fazer simplesmente o que a gente veio cumprir. Só que se você fica se adiando, se você fica se negando a enxergar esse teu lado que é o você mesmo, que é muito, muito mais do que esse sistema físico que está atuando agora, a coisa se perde e você perde o fio da meada de toda a tua alegria, de toda a tua plenitude. Então, eu espero que vocês tenham curtido esses vídeos e vamos em frente, que tem muito, muito mais. Até!